rima para você hoje. E é sobre quando você se sente alguém que não é. Como se a qualquer momento alguém fosse te apontar o dedo e dizer que sabe de tudo sobre você. Isso te deixa mal. Você se sente um impostor. Faz sentido pra você? Eu quero falar hoje sobre a síndrome do impostor. A intenção aqui é te ajudar, talvez trazer respostas, mas eu quero reforçar aqui que se você se sente assim com frequência e é algo que tem te sufocado, procure a ajuda de um profissional. Eu tô aqui para esclarecer e orar por você, tá bom? Então, antes de você dormir, já curte esse vídeo, compartilha com seus contatos e se inscreve no canal se você for novo por aqui. Veja se você se identifica com algum ou alguns desses sintomas que eu vou falar. Sentimento de não merecimento, procrastinação, autossabotagem, autodepreciação, ingratidão, autocrítica excessiva, comparação. Esse pacote de sentimentos. Eu falei alguns dos pontos, né? Mas tem mais coisas por aí. Basicamente são esses. E esse pacote todo chama-se a síndrome do impostor. E mesmo que esse nome não te seja tão familiar, talvez, o conceito por trás dele com certeza vai ser. Síndrome do impostor é uma sensação assustadora de realmente não ser capaz de fazer o que todo mundo espera que você faça. A impressão é que qualquer sucesso que possa ter tido tenha sido só por um acaso. Você não se sente merecedor daquilo, nem capaz. Você se sente uma fraude. Você sente que a qualquer momento todo mundo vai se dar conta disso. Isso te assusta. Na vida cristã, a gente pode perceber um sentimento bem parecido. Nós entramos na igreja todo domingo, olhamos ao nosso redor. Todo mundo ali parece pertencer àquele lugar. Parece que tem a vida cristã totalmente resolvida. Ou pelo menos passa na nossa cabeça que eles têm. Mas esse cristianismo todo não parece ser tão natural para nós. E principalmente quando a gente fala de santidade. Quando a gente lê na Bíblia aquele famoso versículo: sede santos, porque eu sou santo. A gente sabe que a gente tem que viver uma vida de maneira digna, de acordo com a palavra. E muitas vezes a gente pensa assim: a teoria é linda, mas a prática é tão diferente. E muitas vezes parece tão longe da nossa realidade. A gente começa a olhar para nós mesmos e a gente sente que a nossa vida parece alinhada, mas em outra direção. Quando o cansaço toma conta, a gente pode até começar a pensar: não faz sentido, isso não é quem eu sou. Simplesmente estou tentando ser alguém que eu não sou. Vira uma confusão na mente.
Mas por mais natural que possa parecer pensar assim, isso é completamente falso. A Bíblia é muito clara em mostrar pra gente que o pecado tá ali o tempo todo nos rodeando. Ele não descansa não. O inimigo coloca toda a sua equipe para trabalhar só para fazer a gente cair. A gente ainda não tá livre da nossa natureza pecaminosa. Ela ainda continua incomodando, mas ela não é quem realmente nós somos agora. Uau! A nossa natureza pecaminosa não é quem nós somos. Pensa nisso. E a chave para tudo isso é entender a nossa união com Cristo. Como que funciona isso? Ser cristão não significa apenas decidir votar em Jesus. Eu voto. Ou então que a gente admira esse Jesus, olha para tudo que ele faz e fez e ainda vai fazer, e a gente acha aquilo tudo muito lindo. Maneira mais comum que o Novo Testamento descreve os crentes é como aqueles que estão em Cristo. Nós estamos unidos a Ele, como um ramo na videira, como um corpo, a cabeça, como um marido, a esposa. E quando a gente começa a passear pela Bíblia, quanto encorajamento a gente encontra. Encorajamento dado por Deus para todos aqueles que Ele ama. Olha só o que Paulo disse lá em Gálatas 2:20. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora eu tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. E também lá em 2 Coríntios 5:17, Paulo fala assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Isso significa que o nosso relacionamento com o nosso antigo eu, com a nossa natureza pecaminosa, mudou decisivamente para sempre. Não sou eu quem vivo. Cristo vive em mim. É um posicionamento, é uma decisão. Paulo pôde escrever com isso. Com isso Paulo pôde escrever: assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Romanos 6:11. O pecado não é mais o nosso Senhor. Isso não significa que Ele não exerça uma influência sobre nós, significa que Ele não tem mais a autoridade sobre nós. Nunca nós temos que fazer o que Ele diz. Isso não significa que nunca mais nós vamos pecar. Mas significa que toda vez que a gente pecar, nós temos que lembrar que a gente não tinha a obrigação de fazer. E compreender esse ponto vai causar uma mudança na nossa vida. A maioria de nós tem uns pecados específicos que são constantes e que parecem tão estabelecidos que a gente não pode imaginar que eles desapareçam dali. Então, quando a tentação vem, Ele nos diz: isso é quem você é. É assim que caminhamos. Para de fingir ser alguém que você não é. Isso é o que o inimigo diz. E isso soa tão convincente que a gente pode até
pode existir com muita facilidade se a gente der ouvido a isso. Mas nessa situação, a mensagem do Evangelho é tão libertadora de uma forma tão maravilhosa. Esse ou aquele pecado pode bem ter definido as nossas vidas. Talvez fosse quem nós éramos lá no passado, antes de conhecer Jesus. Mas não é mais quem nós somos hoje. Paulo falou isso para os cristãos lá de Corinto. Ele disse assim: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. 1 Coríntios 6, de 9 a 11. Quando o Novo Testamento chama a gente para a santidade, Ele está chamando a ser quem nós somos agora. Se sou quem eu sou em Cristo, então a santidade e não pecado é quem eu sou, mas verdadeiramente lá no núcleo mais profundo do meu ser. Por mais profundo que sejam os sentimentos de pecado, o novo amor e a nova vida que nós temos em Cristo são mais profundos ainda. O pecado vai contra a essência do nosso verdadeiro eu. E seguir a Cristo é o mais verdadeiro eu que jamais poderia ser. O que a gente precisa então? Cuidar da nossa convicção. A convicção de quem nós somos em Cristo. Se a gente souber com firmeza da nossa identidade em Deus, nós não vamos desistir dessa luta pela santidade. Amém. Vamos orar. Fecha os teus olhos. Senhor Jesus e Pai, obrigada, Deus, pelo teu amor, pela tua palavra que vem ao nosso encontro, por aquilo que nós precisamos ouvir, por aquilo que precisamos mudar. Precisamos alinhar com o Senhor. Sim, Deus, nós precisamos alinhar nossa mente, as nossas emoções, aquilo que está no teu coração. Precisamos, ó Deus, e queremos isso. Não queremos, ó Deus, alimentar pensamentos de que não somos quem somos. O Senhor nos transforma a cada dia. Não somos perfeitos ainda, Pai. Pecamos, erramos, mas nós temos o Senhor que nos perdoa. Temos o Espírito Santo que nos convence do pecado, que nos consola quando precisamos. Para onde iremos, Deus? Se só o Senhor tem as palavras de vida eterna, se só na tua presença nós encontramos o alívio e o perdão que nós precisamos. Vem sobre nós, Pai. A cada dia, traz sobre o nosso coração a convicção de que somos teus filhos. Queremos andar nessa terra com a identidade de filhos do Senhor, posicionados como filhos, como herdeiros, aguardando o grande dia em que o Senhor virá nos buscar. Queremos declarar nosso amor
e a nossa gratidão ao Senhor, Pai, por esse cuidado, por esse amor. Não podemos encontrar esse amor em qualquer outro lugar. Nós te amamos, Pai. Fica conosco em nome de Jesus. Amém. Você não é um impostor. Não permita que esses pensamentos tomem conta da sua mente. Você é filho de Deus, lavado e remido pelo sangue de Jesus. Amém. Fica com Deus. Um abraço. Olá. Tudo bem? Tenho uma palavra rima para você hoje. E é sobre quando você se sente alguém que não é. Como se a qualquer momento alguém fosse te apontar o dedo e dizer que sabe de tudo sobre você. Isso te deixa mal. Você se sente um impostor. Faz sentido pra você? Eu quero falar hoje sobre a síndrome do impostor. A intenção aqui é te ajudar, talvez trazer respostas, mas eu quero reforçar aqui que se você se sente assim com frequência e é algo que tem te sufocado, procure a ajuda de um profissional. Eu tô aqui para esclarecer e orar por você, tá bom? Então, antes de você dormir, já curte esse vídeo, compartilha com seus contatos e se inscreve no canal se você for novo por aqui. Veja se você se identifica com algum ou alguns desses sintomas que eu vou falar. Sentimento de não merecimento, procrastinação, autossabotagem, autodepreciação, ingratidão, autocrítica excessiva, comparação. Esse pacote de sentimentos. Eu falei alguns dos pontos, né? Mas tem mais coisas por aí. Basicamente são esses. E esse pacote todo chama-se a síndrome do impostor. E mesmo que esse nome não te seja tão familiar, talvez, o conceito por trás dele com certeza vai ser. Síndrome do impostor é uma sensação assustadora de realmente não ser capaz de fazer o que todo mundo espera que você faça. A impressão é que qualquer sucesso que possa ter tido tenha sido só por um acaso. Você não se sente merecedor daquilo, nem capaz. Você se sente uma fraude. Você sente que a qualquer momento todo mundo vai se dar conta disso. Isso te assusta. Na vida cristã, a gente pode perceber um sentimento bem parecido. Nós entramos na igreja todo domingo, olhamos ao nosso redor. Todo mundo ali parece pertencer àquele lugar. Parece que tem a vida cristã totalmente resolvida. Ou pelo menos passa na nossa cabeça que eles têm. Mas esse cristianismo todo não parece ser tão natural para nós. E principalmente quando a gente fala de santidade. Quando a gente lê na Bíblia aquele famoso versículo: sede santos, porque eu sou santo.
gente sabe que a gente tem que viver uma vida de maneira digna, de acordo com a palavra. E muitas vezes a gente pensa assim, a teoria é linda, mas a prática é tão diferente. E muitas vezes parece tão longe da nossa realidade. A gente começa a olhar para nós mesmos e a gente sente que a nossa vida parece alinhada, mas em outra direção. Quando o cansaço toma conta, a gente pode até começar a pensar: não faz sentido, isso não é quem eu sou, simplesmente estou tentando ser alguém que eu não sou. Vira uma confusão na mente. Mas por mais natural que possa parecer pensar assim, isso é completamente falso. A Bíblia é muito clara em mostrar pra gente que o pecado tá ali o tempo todo nos rodeando. Ele não descansa não. O inimigo coloca toda a sua equipe para trabalhar só para fazer a gente cair. A gente ainda não tá livre da nossa natureza pecaminosa. Ela ainda continua incomodando, mas ela não é quem realmente nós somos agora. Uau! A nossa natureza pecaminosa não é quem nós somos. Pensa nisso. E a chave para tudo isso é entender a nossa união com Cristo. Como que funciona isso? Ser cristão não significa apenas decidir votar em Jesus. Eu voto. Ou então que a gente admira esse Jesus, olha para tudo que ele faz e fez e ainda vai fazer, e a gente acha aquilo tudo muito lindo. Maneira mais comum que o Novo Testamento descreve os crentes é como aqueles que estão em Cristo. Nós estamos unidos a Ele, como um ramo na videira, como um corpo, a cabeça, como um marido, a esposa. E quando a gente começa a passear pela Bíblia, quanto encorajamento a gente encontra. Encorajamento dado por Deus para todos aqueles que Ele ama. Olha só o que Paulo disse lá em Gálatas 2:20. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora eu tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. E também lá em 2 Coríntios 5:17, Paulo fala assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Isso significa que o nosso relacionamento com o nosso antigo eu, com a nossa natureza pecaminosa, mudou decisivamente para sempre. Não sou eu quem vivo. Cristo vive em mim. É um posicionamento, é uma decisão. Paulo pôde escrever com isso. Com isso Paulo pôde escrever: assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Romanos 6:11. O pecado não é mais o nosso Senhor. Isso não significa que Ele não exerça uma influência sobre nós, significa que Ele não tem mais autoridade sobre nós. Nunca nós temos que fazer o que Ele diz. Isso não significa que nunca mais nós vamos pecar.
mas significa que toda vez que a gente pecar, nós temos que lembrar que a gente não tinha a obrigação de fazer. E compreender esse ponto vai causar uma mudança na nossa vida. A maioria de nós tem uns pecados específicos que são constantes e que parecem tão estabelecidos que a gente não pode imaginar que eles desapareçam dali. Então, quando a tentação vem, ele nos diz: isso é quem você é. É assim que caminhamos. Para de fingir ser alguém que você não é. Isso é o que o inimigo diz. E isso soa tão convincente que a gente pode até desistir com muita facilidade se a gente der ouvido a isso. Mas nessa situação, a mensagem do Evangelho é tão libertadora, de uma forma tão maravilhosa. Esse ou aquele pecado pode bem ter definido as nossas vidas. Talvez fosse quem nós éramos lá no passado, antes de conhecer Jesus. Mas não é mais quem nós somos hoje. Paulo falou isso para os cristãos lá de Corinto. Ele disse assim: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. 1 Coríntios 6, de 9 a 11. Quando o Novo Testamento chama a gente para a santidade, ele está chamando a ser quem nós somos agora. Se sou quem eu sou em Cristo, então a santidade e não o pecado é quem eu sou, mas verdadeiramente lá no núcleo mais profundo do meu ser. Por mais profundo que sejam os sentimentos de pecado, o novo amor e a nova vida que nós temos em Cristo são mais profundos ainda. O pecado vai contra a essência do nosso verdadeiro eu. E seguir a Cristo é o mais verdadeiro eu que jamais poderia ser. O que a gente precisa então? Cuidar da nossa convicção. A convicção de quem nós somos em Cristo. Se a gente souber com firmeza da nossa identidade em Deus, nós não vamos desistir dessa luta pela santidade. Amém. Vamos orar. Fecha os teus olhos. Senhor Jesus e Pai, obrigada, Deus, pelo teu amor, pela tua palavra que vem ao nosso encontro, por aquilo que nós precisamos ouvir, por aquilo que precisamos mudar. Precisamos alinhar com o Senhor. Sim, Deus, nós precisamos alinhar nossa mente, as nossas emoções, aquilo que está no teu coração. Precisamos, ó Deus, e queremos isso. Não queremos, ó Deus, alimentar pensamentos de que não somos quem somos. O Senhor nos transforma a cada dia. Não somos perfeitos ainda, Pai. Pecamos, erramos, mas nós temos o Senhor
que nos perdoa. Temos o Espírito Santo que nos convence do pecado, que nos consola quando precisamos. Para onde iremos, Deus? Se só o Senhor tem as palavras de vida eterna, se só na Tua presença nós encontramos o alívio e o perdão que nós precisamos. Vem sobre nós, Pai. A cada dia, traz sobre o nosso coração a convicção de que somos Teus filhos. Queremos andar nessa terra com a identidade de filhos do Senhor, posicionados como filhos, como herdeiros, aguardando o grande dia em que o Senhor virá nos buscar. Queremos declarar o nosso amor e a nossa gratidão ao Senhor, Pai, por esse cuidado, por esse amor. Não podemos encontrar esse amor em qualquer outro lugar. Nós te amamos, Pai. Fica conosco em nome de Jesus. Amém. Você não é um impostor. Não permita que esses pensamentos tomem conta da sua mente. Você é filho de Deus, lavado e remido pelo sangue de Jesus. Amém.